Oiê, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje é uma conversa entre nós, amigas. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento, mais precisamente sobre namoro. Quem aqui nunca ouviu ou disse a seguinte frase? Ele é muito gente boa, ele é uma pessoa muito boa. Ele não é cristão, mas assim, ele é muito gente boa. Ou então, ele acredita em Deus, ele tem fé, ele não vai na igreja, não gosta de ir na igreja, mas assim, ele acredita em Deus e ele tem fé. Gente, eu mesma já perdi a conta de quantas vezes eu ouvi essas frases ou quantas meninas já vieram conversar comigo sobre relacionamento, sobre namoro, e essas frases, assim, sempre são as mesmas, né? E é justamente por isso que eu decidi fazer esse vídeo, porque nós precisamos ter muito claro o que é o namoro e porque nós precisamos ter muita sabedoria nesse momento. Eu quero começar lendo duas passagens. A primeira está em Colossenses 3:5 e diz assim: Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E o segundo está lá em 1 Tessalonicenses 4:7 e diz assim: Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. É muito comum nós mulheres ficarmos muito empolgadas com o noivado, com o casamento, mas eu não sei o que acontece que nessa fase do namoro, simplesmente a razão ela é desligada e nós nos deixamos, nos levar pelas emoções, pelos sentimentos, pela paixão, por tudo. E para de pensar. Na verdade, eu sei, né, gente? A paixão faz isso com a gente. Mas, apesar disso, a gente não pode se esquecer que nós temos uma palavra que nos direciona, nós temos uma palavra que guia a nossa vida. E, nesse momento, a gente não pode ser dominada pelas nossas emoções. Nós precisamos caminhar conforme aquilo que Deus nos instrui a fazer. E, infelizmente, eu vejo muitas meninas que têm um noivado frustrado, que têm um casamento frustrado, até um namoro frustrado, mas às vezes sequer percebem a situação que estão vivendo, ou então não conseguem sair disso porque já se deixaram envolver emocionalmente, ou então, não têm a sabedoria para evitar que situações assim aconteçam. A palavra de Deus ela é muito clara com os direcionamentos para o casamento e também é muito clara em como nós devemos nos comportar até que a gente se torne um só com a pessoa que a gente ama. E nós vivemos em uma geração em que isso não existe, né? Namoro é casamento, morar junto é casamento, ou melhor, para que casar, né? Porque se não der certo a gente só junta mesmo e a gente separa. E infelizmente, muitas meninas dentro da igreja, muitas meninas que querem ter um relacionamento com Deus, por falta de conhecimento mesmo da palavra, ainda carregam dentro de si esse pensamento do mundo. E quando elas conhecem alguém, ao invés de seguir o que a palavra instrui, elas caminham da maneira que o mundo as instrui. E uma coisa precisa ficar bem clara, e talvez isso te choque um pouco, mas não basta ser um cara gente boa, não basta ser um cara legal, ele gosta de ir na igreja uma vez ou outra. Não se contente com isso. Se você é uma mulher, uma menina que verdadeiramente tem o desejo de conhecer mais de Deus, de buscar a Deus, se você quer ter uma casa abençoada, um casamento abençoado, não se contente com isso. Para vocês terem noção de como é importante esse momento do namoro, essa é a fase em que você vai conhecer essa pessoa. Gente, essa não é a fase de você viver como casado. Essa não é a fase de você pular etapas, é a fase de você conhecer os pontos positivos, você conhecer os pontos negativos dessa pessoa, é a fase de você entender quais são as lutas dessa pessoa, porque quando você casar com ela, essas lutas também vão ser suas. Então, assim, onde você está se metendo, digamos assim, para um marido ser o líder da casa, para ele direcionar a sua família, para ele direcionar a sua casa, é importante que ele tenha um relacionamento com Deus e não é um relacionamento superficial, é um relacionamento profundo. E se um homem não é guiado por Deus, ele vai ser guiado pelas suas emoções, ele vai ser guiado pelo seu próprio coração, que é enganoso. E quando a gente observa essas coisas logo no início, lá na frente, a gente evita
muitas coisas que a gente poderia ter percebido se a gente fosse um pouco mais observadora, um pouco mais racional, se a gente caminhasse, né, segundo a palavra, ao invés de se deixar levar pela paixão e pelos sentimentos. Porque a gente vê, gente, as coisas negativas, só que a gente se deixa levar por aquilo que a gente está sentindo. A gente se deixa levar pelas nossas emoções. Então, é muito importante para vocês se protegerem, para vocês protegerem o coração de vocês. Busque você primeiro um relacionamento com Deus tão profundo que você não vai aceitar qualquer coisa, você não vai aceitar uma pessoa que ama a Deus mais ou menos. Não, você vai querer um homem que ama a Deus mais do que ele ama você. Porque se ele ama a Deus em primeiro lugar, ele vai dar a vida dele pela sua vida. Agora, nós também temos a opção de ignorar vários desses sinais negativos. Não, isso daqui não é nada demais, não. Ele não gostar tanto de ir na igreja? Não tem problema, não. Ele curtir foto de mulher no Instagram? Não, isso daqui não tem problema, não. Ele conversar com ter várias amigas, várias colegas, ser muito do povo, muito da galera. Não tem problema, não. Isso daqui não é nada demais, não. São justamente essas coisas que a gente acha que não são nada demais, que lá na frente podem gerar uma destruição na sua família, uma destruição na sua casa, no seu casamento e, principalmente, uma destruição nos seus sentimentos. E agora, para finalizar, eu quero ler um versículo que fala exatamente do tipo de amor segundo a Bíblia. Porque tudo isso que eu falei, né, não é o amor de Deus, não é o tipo de pessoa que Deus tem para nossa vida. E às vezes a gente até ora, Deus, se essa pessoa for que o Senhor tem para minha vida, me dá um sinal. Se não for, me dá um sinal, sendo que os sinais já estão claros. Mas em 1 Coríntios 13, do 4 ao 7, diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Uma pessoa que te ama de verdade, minha amiga, ele vai respeitar o que a palavra diz, de esperar o tempo certo para vocês se tornarem um só, né? Para vocês, né? Se é que você me entende, ele não vai querer pular etapas, ele vai respeitar o que a palavra diz, e ele não vai ficar te apressando para isso não, tá? Se é um cara que te ama de verdade, ele não vai se alegrar com a injustiça, mas ele vai se alegrar com a verdade. Então, uma pessoa que ama a Deus, um homem que ama a Deus de verdade, ele não é um homem mentiroso, porque ele não gosta da injustiça. Então, ele não é uma pessoa que trai, ele é uma pessoa verdadeira, ele é uma pessoa transparente com você. O amor de Deus é um amor paciente, um amor bondoso, é um amor que te traz paz, um amor que te traz calma, tranquilidade. Então, como que um relacionamento em que você mais passa raiva, que você mais chora, que você mais desconfia da pessoa, sinceramente, gente, vocês acham que isso é o que Deus tem para a vida de vocês? Isso não é. Então, quando a gente analisa todas essas coisas, isso é um cuidado de Deus conosco. Isso é um cuidado de você com você mesma. Quando a Bíblia nos direciona a guardar o nosso coração, a guardar o nosso corpo, a nos preservarmos para o nosso casamento, gente, isso não é uma caretice, isso não é, ai, que coisa antiquada, que coisa conservadora. Não, isso é uma proteção conosco, isso é uma proteção de Deus com a gente, porque o relacionamento, a entrega, a relação, isso tudo envolve a nossa alma, os nossos sentimentos. Então, vocês acham que por que tantas mulheres estão num relacionamento que não é bom, mas elas não conseguem sair? Porque as emoções, a alma está envolvida. Então, quanto mais cuidado a gente tem nessa fase do namoro, mais a gente evita nos machucar. E é esse o cuidado que Deus tem com a gente. E que fique claro, não quer dizer que porque a pessoa está dentro da igreja, que ela é a pessoa que você tem que casar, é a melhor pessoa do mundo, não. Não vá pelas aparências. Como eu disse, conheça a pessoa, namoro é fase de você conhecer a pessoa, conhecer o caráter da pessoa. Então, e isso é dado, claro, através de conversa. Vai conversar, vai orar, conversa, pergunta mesmo, pergunta sobre tudo. Entendeu?
Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que possa ter te ajudado. Talvez você esteja passando por esse momento de dúvida, indecisão, talvez você esteja em um namoro com essas características negativas que eu disse e você não tinha percebido. Então, que esse vídeo traga essa clareza para você. Curta, compartilhe com uma amiga que você sabe que precisa ouvir isso também. Se inscreva no canal e eu vejo vocês no próximo vídeo.